Oi, chuchus! Tudo bem? Meu nome é Lohane. E eu sou a Bia. E hoje o nosso vídeo vai ser como a gente se assumiu e todo o processo de Aceitação, autoaceitação. preconceito, família, etc. É isso aí. Eu sempre gostei de menina desde criança. Tipo, sempre percebi que eu tinha, sei lá, alguma coisa assim esquisita. E aí... E eu fui criada na igreja católica. E eu sempre me pesava muito, né? Tipo, eu não posso gostar de menino e tal, porque eu sempre ouvi muito mal disso. E aí eu fui crescendo e percebi que eu tinha, tipo, atração e tal, mas eu não queria falar pra ninguém. E aí um dia eu fui pra uma festa de 15 anos de umas primas minhas, e lá tinha umas amigas dela e tal, e todo mundo era sapatão. Eu lembro, tipo, uma menina lá tava dando em cima de mim e tal, falando que queria me beijar, sei lá o quê. E aí lá eu conheci a minha ex-namorada. Na verdade, já conhecia ela, né, há muito tempo atrás, só que, tipo, lá a gente começou a conversar mesmo. Eu percebi que, tipo, foi passando o tempo e eu comecei a gostar dela muito e me apaixonei, etc. Aí a gente começou a namorar, só que, tipo, nenhum amigo meu sabia, né, da escola, essas coisas. E eu tinha muito medo de falar pra eles e ser, sei lá, julgada e tal. E por muito tempo eu fiquei sofrendo e tal, guardando isso pra mim. E aí um dia eu contei pra uma amiga minha, Mayara, porque ela tava com ciúme, achando que a Mari, né, minha ex, era minha melhor amiga agora e não sei o que, porque eu só falava dela. Daí eu falei, velho, eu gosto dela e tal, e a gente tá namorando. Ela ficou tipo, tudo bom. Mas ela agiu normalmente, aceitou super e tal. E eu fui contando pros meus amigos da escola e todo mundo ficou de boas. Os meninos da minha sala ficavam, né, fazendo piadinha e tal, aí eu ficava... foda-se. Mas depois disso, eu sofri um preconceito na escola, tipo, dos diretores mesmo, de querer chamar minha mãe pra falar que eu tava abraçando o menino na escola. Abraçando o menino na escola. Abraçando. Tipo, nada a ver, que as pessoas eram minhas amigas, saca? Eu namorava a Mari, e aí eu fui contar pra um dos meus irmãos, né, que eu namorava e tal, que é o Gabriel, que é um velho, tipo, depois de mim, que eu sou a caçula, e são 4 filhos. Aí a gente tava numa festa, também de 15 anos de uma amiga minha, e eu tava com a Mari lá. E aí a Mari falou, velho, vou contar pra ele. Aí eu fiquei tipo, não, pelo amor de Deus, não conta. E ele tava loucão já, né, bêbado. Aí ela pegou e falou, olha, Gabriel, eu gosto da sua irmã e tal. Aí ele, eu sei. Ah, não, mas não é como você tá pensando, não é como minha amiga. A gente namora e tal. Aí ele, não, eu sei, eu amo vocês, blá blá, começou a beijar a gente, né, gente e tal. E aí, depois de um tempo, né, depois eu terminei esse namoro, eu tava solteira e peguei e contei pra minha irmã que eu gostava de menina e tal. E ela também super agiu normalmente, tipo, falou que me amava e que sempre soube. E aí meu outro irmão, o Eduardo, só ficou sabendo quando a Lohane me pediu namoro, que ela me pediu namoro na casa do meu pai. E aí meu irmão tava lá, eu cheguei lá tipo, com um buquê de rosas e ele ficou tipo, vai que? Mas ele também, tipo, super de boa. Dentro desse tempo eu sofri muito preconceito na rua já. Um cara já falou que me ameaçou dentro do ônibus porque eu dei um selinho na minha ex-namorada. Falou que ia me, sei lá, que eu ia pro inferno, começou a gritar comigo e tal, no meio do ônibus. E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? Enfim, foram várias coisas, né? A minha mãe ficou sabendo no meu aniversário de 19 anos. Eu e a Lohane, a gente foi tirar uma foto no bowl, né? Bem lá, tipo, de boas. E aí Bem amigas. Bem amigas, assim. Aí uma amiga minha tava tirando a foto e ela começou a gritar, ai, beija logo, que não sei o que. E eu fiquei, Juliana, e a minha mãe tá bem ali. Fiquei e a minha mãe tava atrás dela. Aí a minha mãe, pode beijar, eu não vou olhar não. Aí eu fiquei de costas, aí eu fiquei... tem a foto, eu vou botar aí, se eu conseguir. Eu vou botar a foto aí na tela. E aí a gente ignorou esse fato e ficou lá, né, dançando, e nada tinha acontecido. Tá tudo bem. E aí a síndica, né, muito legal, ótimo, obrigado aí por me assumir, síndica. Tipo, teve um problema no salão, né, a gente teve uma treta aqui no prédio, né, porque todo mundo é viado, sapatão, aí o prédio em Águas Claras, já sabem. A síndica pegou e mandou uma mensagem pra minha mãe falando que eu e a Lohane tinha deixado o salão sozinho, sem nenhum morador. Enfim, falou um monte de merda. Ela falou, a sua filha e a namorada dela saíram. A minha mãe pegou e mandou pra gente, né? A gente tem um grupo de nós três. E ela pegou e mandou pra gente, tipo, a síndica falou isso aqui. E a gente ficou tipo, o que a gente faz agora? A gente ficou morrendo. Nossa, eu particularmente fiquei... Eu tô nervosa agora, só de lembrar. Eu fiquei desesperada, eu tava na aula quando eu recebi a notícia de que ela contou toda essa história que a síndica falou. E aí eu fiquei transtornada, não sabendo o que fazer. Eu saí da sala e fiquei no banheiro pensando, até que eu falei pra Bia que... A gente precisava falar pra ela. E que... aí eu escrevi um texto dizendo, assim, que ela significava muito pra mim e tal, não só como sogra, né, mas que eu considerava ela uma mãe, porque, assim, ela sempre me tratou muito bem. Ela sempre me tratou muito bem, ela... não sei, ela sempre foi muito importante pra mim. A gente falou pra ela, ai meu Deus. Aí a gente falou pra ela que, tipo, a gente escondeu esse tempo todo dela, né, porque a gente já namorava, tinha 3 anos.
E ela não sabia, né, até hoje. E aí a gente falou que não contou pra ela porque a gente tava com muito medo da reação dela e tal. Apesar da minha mãe ser muito tranquila, ela sempre foi muito tranquila, eu tinha muito medo, velho, porque eu não sabia como ela ia reagir. A minha mãe ficou super tranquila, falou que amava a gente, que o Rony era uma filha pra ela, e aquela história toda de amor, linda, se amam. E pro meu pai foi um pouco depois, na época das eleições, né? Eu briguei muito feio com ele, porque, né, assim, já deve saber, por né? conta do nosso governo atual. É, nosso governo atual. E aí eu falava que, tipo, o querido presidente era muito preconceituoso. E ele ficou tipo, meu Deus, mas por quê e tal. Aí eu falei que ele só queria, tipo, votar nele porque ele era preconceituoso também, que, tipo, ele era igual a ele e tal. Xinguei ele todinho. Aí ele pegou e falou, eu nunca fui preconceituoso, blá blá blá. Véi, meu pai, ele era preconceituoso, ele é ainda, né? Mas estamos trabalhando pra isso. Eu conversei muito com ele, briguei feião com ele, aí a gente começou a gritar e tal. E eu peguei e falei, vai, quer saber? Olha só, namora o Lohane e tal, tem 3 anos, não sei o que, a gente vai casar, a gente vai pra puta que pariu, eu falei um monte de coisa. E ele falou, tipo, eu sei, e foi isso. Aí eu fiquei chorando dentro do quarto, desesperada, achando que ele ia me matar e nada a ver, velho. Meu pai foi tipo, Bem também tranquilo. ele ficou, ok, eu sabia, e é isso. E aí eu liguei chorando pra Lohane, falando que eu tinha falado pra ele e tal. Aí ela ficou, meu Deus do céu, infartando. Aí ligou pra minha mãe. Aí a minha mãe ligou pra mim, falando que ia me buscar, que ia matar meu pai. E na verdade tava tudo de boa. É porque a mãe dela pensou que tinha sido uma coisa assim muito tensa, né? Que tinha... Porque eu tava chorando muito, né? É, mas acho que você tava chorando mais de, tipo... É desespero, velho, de sei lá. desespero e de alívio também, Sim. né? Assim, ai, nossa, finalmente, tirou um peso das costas. Porque é muito ruim você ter que ficar, assim, omitindo, né? Porque, teoricamente, todo mundo sabia ali. Mas é aquela história, né? Não quer ver, não quer saber. E com meu pai foi tudo tranquilo e tal, né? Apesar dos apesares. E pra minha família foi normal. Tipo, a minha mãe só chegou e falou pra todo mundo, é sapatão e tal. Pra parte da minha mãe, né? Namora a Lohane, e aí todo mundo, Lohane é aquela lá e tal, né? Porque a Lohane já conhecia todo mundo. Aí a minha mãe, aquela lá mesmo. E foi isso. E a do meu pai, eu só cheguei a ver lá no Natal e falei, tipo, pra família, apresentava-se que a Lohane é minha namorada, todo mundo ficava tipo... Mas aí ficava, oi, tudo bom? E foi isso. Deu tudo certo no fim. Todos me amam, eu acho. Bom, a minha história é basicamente a mesma coisa, né? Preconceitos na escola, etc. Essa coisa clichê, que infelizmente a maioria das pessoas sofrem com isso. Eu desde pequena sabia que era sapatão, né? Brincava com as Barbie lá, botava as Barbie com Barbie pra ficar se atracando. Eu também botava as Barbie pra transar. Na brincadeirinha de mamãe e papai, eu sempre era o papai. Homens abomino, mas enfim, né? A parte de autoaceitação é sempre mais complicada, então no meu ensino fundamental eu já sofria muito bullying, porque eu sempre gostei de praticar esportes que teoricamente meninas não praticavam, que é futsal e tal. Enfim, eu lutava, sempre lutei. Eu fiz muito tempo natação também. A natação me deixou com os ombros muito largos, né? Então eu sofri muito bullying com isso no meu ensino fundamental. Me chamavam de Maria Macho, não sei o quê, que eu era sapatão já, outras coisas. E assim, teve uma época que foi muito complicado eu acordar pra ir pra escola. Minha mãe, ela sempre ia na escola, né? Conversar com os diretores da escola sobre o que estava acontecendo e chamava os meninos na direção, conversava, mas sempre continuou, sabe? Nunca teve uma trégua. E eu tive que me acostumar com isso, na verdade. Então eu tenho trauma até hoje por conta desse bullying, né? É muito complicado. Quem sofre bullying, quem já sofreu, sabe muito bem disso. Então tudo começou aí, né? No ensino fundamental. E eu fui pro ensino médio, então por conta todo esse bullying que eu já sofria no ensino fundamental, eu procurei sempre, sei lá, me forçar a ficar com meninos. Então eu passei um bom tempo da minha vida ficando com meninos e mesmo não sentindo toda a atração e tal, eu ficava me forçando a isso. Tive alguns namorados. Nesse processo todo de ficar tentando ficar com meninos, eu sempre dava aquela flertada no Twitter com as meninas a 2.000 quilômetros de distância, né? Coisa de sapatão. Sapatão feelings. No fundo eu sempre soube que eu gostava de menino. Só que eu não queria aceitar isso, né? É muito difícil. Até que em um momento eu tava namorando com um menino no primeiro ano. Eu comecei a conversar com a menina e eu comecei a gostar dela.
a sentir o que, assim, eu nunca me dei a oportunidade de sentir, né? Então eu resolvi terminar com ele. Acho que foi uma coisa bem traumática pra ele e não sei, né, se ele assistir esse vídeo, me desculpa pela forma que eu terminei, mas aí eu sou sapatão. Tudo começou aí, então eu comecei a namorar essa menina que eu comecei a gostar nesse período. Foi minha primeira namorada e eu cheguei num ponto que eu precisava contar pra minha mãe, né? Não dava pra ficar mais escondendo. Só que eu sou um tipo de pessoa que eu fico guardando muitas coisas e que eu não tenho, assim, eu não consigo muito bem dialogar, né? Antes eu era, na verdade, hoje em dia eu sou um pouco melhor com isso. Exceto na parte familiar, que eu não consigo dialogar muito bem ainda, mas, assim, eu e a Bia, a gente resolve as coisas muito bem no diálogo. Então foi muito complicado pra eu me assumir. De certa forma, eu não me assumi. Quem me assumiu, assim, tipo, pra minha mãe foi a minha irmã. A gente tava viajando e a gente tava numa piscina que tinha aqueles bares dentro. Então a minha mãe já tava bebendo ali e tal. Ela tava tranquila, assim, de certa forma, pra eu puxar esse assunto, né? A gente tava num momento descontraído, então eu achei que fosse o momento certo. Aí a Priscila me chamou num canto, minha irmã, e falou assim, velho, eu acho que é o momento e tal, você tem que falar, falei isso e aquilo, desse jeito. Aí eu falei, mano, tenho muita vergonha, não consigo, não vou conseguir e tal. E aí, ok, aí até que uma hora eu falei, tá bom, vamos. A gente sentou na mesinha lá dentro da piscina e começou a conversar, e a Priscila, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu fiquei enrolando, eu fiquei sentada lá meia hora, assim, a Priscila olhando pra mim. E eu, vai, Lohane, vai. Ai caralho. E aí eu não consegui falar, e a minha mãe ficou, tá, fala. E eu não conseguia falar. Aí ela, fala, Lohane, não sei o que, tô ficando nervosa. Ela já devia estar imaginando, caralho, a minha tá grávida, é isso que os pais imaginam, né? Aí, enfim, eu não consegui falar, resumindo. A Priscila virou pra minha mãe e falou, mãe, a Lohane gosta de mulher, é isso. Aí minha mãe ficou tipo, tá, eu já sabia, e etc, aquela história de sempre. E foi muito tranquilo, eu fui muito bem aceita, né, digamos assim, nunca sofri preconceito dentro, assim, por parte dos meus pais. Meu pai, ele também foi muito tranquilo, ele sempre foi muito tranquilo comigo em relação a tudo. Ele sempre me apoia, desde sempre. Ele é um cara incrível, resumindo. Ricardo. Eu amo demais este homem. Então, assim, em relação aos meus pais eu nunca tive muito problema. Eu acho que os meus maiores problemas sempre foram em relação a amizades. Que inclusive eu não falei, mas eu também, desde o ensino fundamental, eu sofro esse preconceito, né? No meu ensino médio foi pior ainda, digamos assim, porque foi a época que eu virei para as minhas melhores amigas e eu contei que eu gostava de meninas e tudo mais. E eu não fui bem aceita, na verdade eu não fui aceita. Eu sofri muito preconceito. Hoje em dia, eu assim, não posso dizer que eu sinto raiva, mas eu tenho muita mágoa quanto a isso ainda. Porque, cara, teoricamente elas eram minhas melhores amigas, então o que eu esperava delas, né? Apoio. Se você tá nesse período de como se assumir, de autoaceitação, o que eu digo pra vocês é que vocês tenham coragem. Não pensem que vai ser o fim do mundo. Talvez pra algumas pessoas realmente seja naquele momento que vocês, assim... Tem um força, né? Tem força pra passar por isso. E se vocês são os amigos dessa pessoa, por favor, apoiem a pessoa. Não caguem a vida dela, porque a criatura aqui tem 22 anos. E eu tenho trauma até hoje. E tem trauma de uma coisa que aconteceu quando ela tinha 15, sabe? Então, tipo assim... É muito importante que vocês, amigos, sejam heterossexuais ou caralho a quatro. Ou não. Ou não, que vocês apoiem seus amigos. Isso é muito importante. Se você é irmão ou irmã de uma pessoa que é lésbica, gay, trans e afins, apoie o seu irmão. A família tem um papel muito importante nisso. Normalmente a família é a primeira pessoa que a gente vai atrás pra poder contar e pra poder se apoiar, porque teoricamente a gente acha que, assim, a gente vai receber esse apoio, porque a gente viveu a vida inteira com aquela pessoa. Então, assim, se você tá passando por esse momento, tenha força. Talvez você não tenha esse mesmo desfecho com seus pais, que seja tranquilo e etc. Mas vai chegar um momento da sua vida que eles vão ter que se acostumar com a ideia. Pode ser que eles não aceitem, mas vai ter um momento que eles vão respeitar. Querendo ou não. E se eles não respeitarem também, a vida é de vocês. Vocês que vão estar beijando homem, vocês que vão estar beijando mulher. Manda todo mundo tomar no cu e é isso aí, entendeu? A vida é de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar. E nos seguir no Instagram, que vai estar na descrição. Tô fazendo isso. Na descrição do nosso vídeo. E é isso. Beijos. Beijos.
E aí, galera? Dá um recado aí, Gabriel. Torçam para o Fluminense Futebol Clube, velho. Só isso mesmo. Porra, Essa é a minha vai ter piada dislike, perfeita. né? Se inscrevam no canal.